O tema de hoje é sobre a demissão humanizada. E quando a gente fala em demissão humanizada, vocês já passaram por essa situação? Vocês já vivenciaram desafios relacionados à demissão? Vocês já foram demitidos? Vocês já tiveram que demitir? Como foi a experiência de vocês? Né? É sobre isso que a gente vai discutir hoje. Bom, vamos imaginar então o trabalho na unidade de alimentação e nutrição. É um trabalho muito dinâmico e a escolha desse tema, ela foi baseada justamente nas dores, né? Nas dificuldades que eu tive, que eu vivenciei como nutricionista. Tanto no processo de advertência, de ter que dar advertência para algum colaborador que trabalhava comigo. E eu também já passei por demissões nada humanizadas, né? E a demissão humanizada, ela otimiza muito o processo, nossa qualidade de vida no trabalho, ela otimiza o processo de relações pessoais e profissionais dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, lembrando que onde tem pessoas tem conflitos, né? Então, o trabalho numa unidade de alimentação e nutrição, além de ter pessoas, é um trabalho muito dinâmico. E esse foi, inclusive, um dos motivos que eu resolvi me capacitar em liderança. Durante muitos anos da minha vida, gente, eu tive muitas, mas muitas dificuldades em liderar uma unidade de alimentação e nutrição, em colocar essa unidade de alimentação e nutrição para funcionar. Bom, geralmente, nós nutricionistas, nós temos a atribuição de sermos gestores de unidades de alimentação e nutrição. E aí, esse processo de gestão está dentro das nossas atribuições, a gente contratar, a gente gerir todos os recursos humanos de uma unidade de alimentação e nutrição. Mas eu passei por experiências muito indesejáveis, né? E dentro das experiências até, eu não diria traumáticas, porque eu resolvi esse trauma na minha vida me capacitando em liderança. Mas dentro das experiências que eu passei, o maior desafio que eu tive foi no processo de advertência e demissão de colaborador. Será que essa demissão, eu queria fazer uma gestão humanizada, mas eu tinha muita dificuldade em fazer desligamentos humanizados. Será que isso era possível? Será que era algo, né, que era possível dentro da gestão de uma unidade de alimentação e nutrição? Né? Então, assim, esse tema foi justamente, a escolha desse tema foi justamente com base nesses desafios que eu enfrentei e que eu sei que tem muitos nutricionistas dentro de unidades de alimentação e nutrição que continuam enfrentando, principalmente aqueles nutricionistas iniciantes em unidades de alimentação e nutrição. Primeira coisa, é importante a gente lembrar qual que é o conceito de demissão. Quando eu falo a palavra demissão, né? É uma estratégia, né, da gente conduzir, né, a demissão de um funcionário, de um colaborador, de maneira mais empática e cuidadosa. A demissão, gente, ela acontece quando você já deu advertência, a advertência não foi, não resolveu, né? Então a gente vai 2, 3 advertências, e esse número, essa quantidade de advertências vai depender de você, daquela realidade que você vivencia, né? Até mesmo das regras da empresa. E aí, quando você aplica as advertências, tá vendo que não funciona, quando você já chamou o colaborador para conversar, já ouviu o feedback dele, já deu o seu feedback, e isso não tá funcionando, ele não tá produzindo conforme o esperado. Nesses casos, a gente precisa fazer a demissão, né? Bom, mas a demissão, será que é possível fazer uma demissão considerada humanizada? O que é uma humanização?
né, dentro de um processo de demissão. Existem diferentes pontos de vista, né, gente? Isso não dá pra gente negar que não existem pontos de vista diferentes e pessoas que têm um conceito de produtividade, às vezes, diferente daquilo que é o esperado pelo gestor daquela unidade de alimentação e nutrição. Então, o ideal é a gente conduzir esse processo de desligamento quando já não teve mais jeito, a gente já não consegue mais manter aquele colaborador, é a gente conduzir isso de uma forma mais empática, mais cuidadosa. Por quê? Porque a gente não quer gerar mais conflitos, concordam? Bom, então, muitas pessoas às vezes falam, Graciele, mas isso é impossível, né? Eu fazer um desligamento é um processo de ruptura de vínculos profissionais e pessoais também. E aí, será que eu consigo fazer uma demissão, né, humanizada nesses casos? Gente, se gerou um conflito e houve uma demissão, é porque não houve humanização. Mas será que isso é verdade? Muitas vezes as pessoas pensam, é porque esse conflito foi gerado e é porque faltou humanização, né, nesse processo. Mas será que geralmente é isso que acontece? É isso que a gente vai ver, né? Eu só queria falar para vocês que logo depois que eu finalizar essa transmissão, eu vou disponibilizá-la também no canal do YouTube, tá? Para vocês assistirem também, quem quiser me seguir lá no canal do YouTube. Bom, qual que é a importância, né, de fazer uma demissão humanizada? Gente, a demissão humanizada, ela vai reduzir os impactos negativos, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Reduz a chance de novos conflitos, reduz problemas, às vezes causas trabalhistas, questões de assédio. E assim, o colaborador é esperado, é lógico que a gente, quando gestor, quer que ele tenha uma referência, uma lembrança da gente como líder, mas de uma forma assim, saudável, de uma forma exemplar, né? Uma lembrança gostosa, algo que marcou, mas não marcou negativamente a vida dele, e sim positivamente, né? Então isso também, essa demissão humanizada, ela vai diminuir o seu estresse enquanto nutricionista nesse processo de gestão da unidade de alimentação e nutrição. E assim, gente, quais são as vantagens, né? Quando a gente faz uma demissão humanizada, geralmente uma demissão ela tem um alto potencial, grandes chances de abalar psicologicamente o colaborador e às vezes até a pessoa que está demitindo. Eu já passei por processos de demissão que foram muito traumáticos para mim e até de rupturas de vínculos, e que eu só consegui superar isso depois que eu fui me capacitar em liderança e que aí que eu fui conseguir ver isso de uma forma como um desafio que foi vivenciado, que foi vencido, um aprendizado na minha vida. Mas nem sempre é assim e nem todas as pessoas estão abertas para isso, para esse aprendizado, né? E não conseguem visualizar isso dessa forma. Então, assim, isso impacta, quando a gente é demitido de uma forma, né, não humanizada, isso impacta aí na nossa autoestima, na nossa autoconfiança mesmo. Será que eu sou tão ruim assim? Muitos colaboradores às vezes ficam se questionando. Mas será que sou tão ruim assim que eu não mereço continuar nesse trabalho? Eu preciso muito desse trabalho. O que está acontecendo? Olha, gente, no momento da demissão, assim, que fique claro, no momento da demissão não é o momento para a gente poder dar feedback, tá? Se você resolveu desligar um funcionário, naquele momento da demissão, é porque já esgotaram todos os processos, todas as tentativas de feedback, tá bom? Bom, mas o que acontece? A demissão humanizada, né, eu diria,
posteriormente eu posso ouvir um feedback, como foi a experiência daquele colaborador, mas no momento da demissão não, tá bom? Bom, e como que a gente, né, vai estar impactando negativamente a vida de uma pessoa? Vocês já imaginaram fazer uma demissão que não é uma demissão humanizada? Isso impacta a gente de forma muito negativa. A vida de uma pessoa é traumático, como eu falei para vocês da minha experiência. Foi muito traumática, foi algo que foi muito desagradável, né? Isso gera mágoas, impede o crescimento, né, profissional da pessoa que está ali passando por aquela situação. Então, assim, gente, sem dúvida a melhor forma, né, de demitir ou desligar, quando a gente resolve fazer esse desligamento, se você tem que ter em mente que se você resolveu fazer esse desligamento e não quer que esse processo seja humanizado, você tem que ter em mente das possíveis consequências que isso pode gerar. Como eu falei aqui para vocês imaginam, vocês vão impactar negativamente na autoestima, na autoconfiança desse colaborador e possivelmente vão estar gerando, né, ocasionando mais conflitos ainda. Agora, se eu resolvo fazer esse desligamento humanizado, o caminho alternativo, né, que a gente tem é a gente, depois de toda a contratação, das tentativas de diálogo, dos feedbacks, aplicação de advertência, né, eu aplico advertência e eu estou percebendo que aquele colaborador não está rendendo. Bom, e eu tenho certeza, eu vou descartar a chance de ser uma doença de um familiar, uma perda de um familiar, ou às vezes uma doença do próprio colaborador, que afeta inclusive a saúde mental dele, uma possível depressão, né? Então, eu descartei todas essas possibilidades. E aí, gente, eu vou partir então para o processo de demissão. Que seja humanizada, então, né? Bom, desligar de forma autoritária, então, com conflito, é o que a gente mais vê. Concordam comigo? É o que a gente mais vê. São líderes que não têm uma saúde emocional, que não conseguem fazer a gestão da emoção. E nesse processo isso é mais forte ainda, né? Tem um impacto maior, porque é um conflito, às vezes, que é pessoal, e não profissional, como deveria ser, né? Então, vocês imaginam, isso é ruim tanto pro Nutri, né, quanto pro colaborador. E aí eu quero até aproveitar e compartilhar com vocês. Eu trabalhava num local, gente, que eu não estava satisfeita. Eu fui desligada de uma forma que eu considero até desonesto, sabe? Inventaram uma desculpa quando foram me desligar, alegando que estava com contenção de despesas, né, que estavam ocorrendo mudanças na empresa e que não seria possível me manter lá como coordenadora. Gente, isso foi muito ruim, mas muito ruim. Por quê? Eu falo que foi, inclusive, até desonesto, porque a empresa, ela usou uma justificativa que não era verdadeira para poder fazer o meu desligamento. Mas em momento algum a empresa chegou para conversar comigo, para me dar um feedback, para me falar: Graciele, nós esperamos isso de você, você não está respondendo, está acontecendo algum problema, você está com alguma dificuldade, né? Em momento algum eu fui ouvida, né? As pessoas não me chamaram para conversar e de repente me pegaram de surpresa no momento, gente, que eu estava assim, fazendo mudanças estruturais na minha vida pessoal, profissional, inclusive assim, eu tava com dificuldades até financeiras, sabe? Então foi muito desagradável, foi muito ruim. E, bom, depois eu fui descobrir que o motivo não era esse do processo de desligamento, eram outros motivos, né? Até mesmo pessoais, que eu comecei a
a não ouvir também a equipe que eu liderava, eu era coordenadora, não ouvia a equipe, né? E a equipe, eu comecei a cobrar as coisas da equipe, dando ordens de forma muito impositiva. Como eu falei para vocês, eu também já fui uma líder impositiva. E aí isso gerou consequências, né? E olha só o quanto isso impactou negativamente na minha vida, né? Foi traumático, gente. Eu só resolvi esse problema depois que eu fui me capacitar em liderança e aprender a fazer desligamentos, né? E também contratações, advertências, dar feedbacks, me comunicar com a equipe de forma humanizada, né? Fazer todo o processo de gestão humanizada, né? Então, assim, se o colaborador não respondeu aquele feedback, aquelas advertências que você aplicou, o melhor, então, é desligar ele, que fique claro isso, né? Agora, se você quer melhorar o clima organizacional do espaço que você está atuando, né, que você lidera, se você quer melhorar esse clima, primeiro aprenda a ouvir, a delegar para a sua equipe, para evitar os desligamentos. Como eu falei para vocês, eu não sabia fazer isso e acabou que eu fui desligada, né? Bom, então como que a gente vai melhorar a liderança utilizando essa gestão, essa estratégia de gestão humanizada? Se a única alternativa que a gente tem, né, naquele momento é fazer o desligamento, primeiramente eu vou escolher um local que seja apropriado para que isso ocorra e garantir que você não vai ser interrompida no momento em que você vai estar com aquele colaborador que vai ser desligado. Então, é muito importante que você tenha uma privacidade, seja um local menos ruidoso possível, se é que isso é possível, né, dentro de um OUAN. Mas que seja um local mais tranquilo, privativo e de preferência que você faça chame esse colaborador, você nominalmente, você vai lá e pessoalmente, vá lá, chame ele pelo nome e convide ele a ir até a sua sala. Muitas pessoas optam por fazer isso no final do expediente, no final daquele turno de trabalho. É uma estratégia, né? Mas dê a ele também a oportunidade de estar se despedindo dos colegas de trabalho, ali dentro da unidade de alimentação e nutrição. Isso é muito importante, porque ali dentro foram gerados vínculos afetivos, vínculos pessoais também, não só profissionais. É uma equipe, um time que trabalhou, um colaborou com o trabalho do outro, vivenciaram desafios, aprenderam juntos, né? Então, por que não fazer um processo mais humanizado e permitir que esse colaborador, ele se despeça, né, daquele time que ele esteve ali presente? Como eu falei para vocês, no meu caso, na minha experiência, isso não aconteceu. E foi muito ruim, né? Bom, gente, então, seja gentil, ofereça uma água, um café, mas sem rodeios. Vá direto ao assunto. Se o processo é o desligamento, vá direto ao assunto. Olha, fizemos algumas tentativas, né? Você está sendo chamada aqui por esse motivo, a gente já conversou e chegou num momento que eu não consigo mais manter você nessas condições aqui dentro. Certo? Pronto, faça o desligamento. Não sofra e nem permita que o outro sofra, porque se você também ficar prorrogando esse processo, isso vai ser sofrido para você também enquanto gestor. Concordam? Bom, ofereça apoio da empresa. Será que é possível que a empresa tenha uma política de apoio? Vamos pensar aqui em possibilidades, né? Apoio psicológico, se ele ficou muito abalado, você vai perceber, né, se ele ficou muito abalado ou não. Tenha sempre em mente que algumas estratégias que você pode usar. Mas consulte antes a política, né, de desligamentos da empresa e se é possível você oferecer
algum adicional para ele, inclusive até um adicional, vamos pensar aqui, uma gratificação adicional para esse colaborador. Estude a possibilidade de flexibilizar talvez o plano de saúde desse colaborador, né? É uma estratégia. Bom, então são estratégias, é um passo a passo para vocês terem em mente como que funciona, né, um processo de demissão humanizada. Gente, eu já passei, né, por isso, e eu posso afirmar que isso já aconteceu também comigo, ser desligada de forma humanizada, né? Todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, né? Às vezes de um relacionamento, né? Mas enfim, quando a gente é desligado de forma humanizada, isso é menos traumático. E isso vai possibilitar, no meu caso, isso me possibilitou uma locação em outro local de trabalho, né? Eu fui contratada por uma outra empresa posteriormente, porque isso foi até menos traumatizante para mim, né? E a postura da pessoa, da minha chefia imediata, foi assim, a liderança que eu tinha, a referência de liderança que eu tinha naquele momento, foi assim, essencial, gente, essencial para que isso não fosse traumatizante para mim. Então, isso são evidências, né? Isso aconteceu comigo e eu pude experimentar as duas formas. Essas evidências que eu tive e que eu trago aqui para vocês, desses relatos, isso reforça mais ainda a necessidade da gente fazer uma demissão humanizada, porque isso é positivo tanto para a gente quando é desligado, quanto para a gente quando está ali na posição de gestor. Afinal de contas, a gente quer qualidade de vida no nosso trabalho também. E para aquele colaborador que está sendo desligado, você, quando faz uma demissão humanizada, você vai estar oportunizando para ele um aprendizado, mas que isso seja menos traumatizante, impacte menos psicologicamente e vai oportunizar para ele uma garantia tanto da sua autoestima quanto da sua autoconfiança para procurar um outro local de trabalho, uma outra oportunidade de trabalho e aprender, né, com os desafios que ele vivenciou naquele momento. E a partir de um tempo, depois de um tempo, né, o que ele vai sentir? Que aquilo ali foi um desafio, foi um aprendizado e que aquilo foi necessário para o crescimento dele. Algumas empresas, gente, hoje, o que elas já têm, assim, quando a gente fala em demissão humanizada? Elas já têm um grupo, né, de feedbacks de pessoas que foram desligadas nesse processo de humanizado e já tem grupos de ex-colaboradores que fizeram parte daquela empresa. Olha só que interessante. Isso tudo foi construído com base na humanização, ou seja, na postura daquele líder que fazia aquela gestão humanizada ali dentro daquele local. E no caso da UAN, né, tenham sempre em mente, embora o trabalho seja um trabalho dinâmico, a gente está lidando com muitas pessoas ao mesmo tempo, com barulho, às vezes com correria, com imprevistos, né, com alterações até mesmo de entrega de gêneros alimentícios que vai afetar a produção daquele alimento, né? Esses imprevistos que podem acontecer, estão sujeitos a acontecer, que é inclusive até como se fosse uma fraqueza mesmo das unidades de alimentação e nutrição, né? Está relacionado com a modalidade de serviço que é ofertado, né? Para a gente pensar e refletir sobre isso, tá bom? Que isso é possível sim.
a gente precisa de manter um clima organizacional e uma qualidade de vida nossa como nutricionista nesse ambiente e também dos colaboradores. É o nosso papel enquanto gestor. Bom, gente, então por hoje é só. Daqui a pouco a gente está entrando na mentoria. Eu tenho uma mentoria hoje às 17h30 com uma aluna super querida. E é isso, a gente se encontra amanhã. Eu vou compartilhar com vocês o resultado da enquete sobre o tema da live de amanhã, a última do ano de 2022. Até!